Inocência e culpa. E por que eu estou falando, por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque na vida a gente trabalha, a gente vai aprendendo e de vez em quando a gente leva uns tombos. Eu já fiz um vídeo falando sobre a 123 Importados, que eles venderam 234 mil produtos. Se multiplicar por 1.000, que é a média, dá 234 milhões de reais. Então, é uma conta simples de fazer, se aumenta 3 zeros, dá 234 milhões. Então, 1/4 bilhão. E o que acontece? Eles estão fazendo um sistema de pirâmide, o Celso Russomano foi lá e eles estão vendendo, não estão entregando, eles estão vendendo só por boleto bancário. E o que aconteceu? Não que isso esteja interferindo nisso, mas a questão é por que a gente, às vezes, cai nessas enganações? Por que, às vezes, a gente cai nessa roubada? Então, daí, pesquisando, e vendo e relembrando os atendimentos em consultórios, eu lembrei que muitas pessoas que, às vezes são enganadas, são traídas, elas têm um certo grau de inocência. E inocência é bom ou é ruim? Se for inocência de criança, para perdoar e amar, isso é muito bom, aí é ótimo. E até o próprio Jesus, ele fala que se você não tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é um lugar puro, de perdão, de amor. E é claro que aqui a gente está na terceira dimensão. É muito mais pesado aqui. No céu deve ser leve, né? Muito leve. Mas aqui é pesado. E aqui a gente tem que saber discernir, aqui a gente tem que dominar o ego, aqui a gente tem que perceber como que a mente nossa reage, e às vezes a gente quer ser mais do que os outros, tem que lidar com sentimentos, com raiva, com amor, com paixão, tem todas essas questões que a gente tem que trabalhar. E então, quando a gente tem essa inocência, a gente faz mal para a gente e faz mal para os outros. Então, tem esse problema da inocência. Por quê? Porque se você tem alguém na sua família que é inocente, ele vai se envolver com drogas, vai se envolver com coisa errada, vai fazer mau negócio, e depois para quem que ele vai pedir ajuda? Com certeza vai pedir para quem está mais próximo ali, que vai acabar pagando pela falta de prudência dessa pessoa. Então, a inocência acaba causando esse mal. E também causa, por exemplo, se é uma pessoa inocente, daí tem alguém que, vamos dizer, uma mulher grávida. Quem já não passou por esse problema? Ou uma mulher não está grávida, só está gorda. E daí a pessoa pergunta, você está grávida? Falo, não, eu estou gorda. Então, isso é um grau de inocência. A pessoa não foi prudente em fazer essa pergunta. E a outra questão também que eu coloquei no vídeo hoje é a questão de culpa. Quando a gente carrega culpa por coisas que a gente fez, ou coisas que a gente se arrependeu e não se perdoou, a culpa faz com que a gente se auto-sabote. Então, que a gente deixe de ganhar dinheiro, deixe de fazer um bom negócio, que a gente perca dinheiro, que a gente erre o caminho, que a gente perca a chave, perca as coisas, perca tempo. Por quê? Porque inconscientemente nós fomos educados e a aprender e entender que quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada e não foi perdoado, então a gente tem que levar um prejuízo para isso ser sanado. Por exemplo, você tem que apanhar, você tem que levar um tapa, levar um soco, levar um golpe, perder dinheiro, e com isso você vai estar pagando, ou seja, justificando
aquilo que você não se considerava, não se considerava no direito de se perdoar. E muitas vezes, quando você leva um prejuízo, quando você acaba acontecendo alguma coisa ruim com você, indiretamente ou inconscientemente, a pessoa acaba achando que está perdoada, e porque ela pagou, ou que ela foi cobrada, ou que ela teve que pagar um preço maior, que ela está perdoada. Então, da onde que vem esse pensamento? Esse pensamento vem das religiões, principalmente da indiana, que lá eles trabalham com o karma. Então, quando você, na Índia, quando você nasce numa classe que é menos abastada, ou seja, uma classe pobre que passa necessidade, eles entendem isso como um karma, e que a pessoa tem que viver naquele sofrimento, ou naquela falta das coisas, porque ela tem alguma coisa que pagar de outras vidas. E se ela subir de ficar rica ou ganhar dinheiro, ela está cometendo uma injustiça. E quem está rico, nasce bem, ele tem o Dharma. O que que é o Dharma? O Dharma, você nasceu bem, você nasceu em berço de ouro, você tem tudo de bom para desfrutar na vida. Então, você está, como se diz, alforriado, ou está autorizado a viver bem, ter sucesso e prosperar. Então, isso é lá na Índia. No Oriente também tem mais ou menos alguma coisa assim. Agora, no Ocidente, aqui na América, na parte de cima europeia, onde tem mais o capitalismo, o socialismo também é só o nome, que acaba sendo quase que um capitalismo, que cada um por si. Então, daí já é pensado o seguinte: quem é mais religioso, ele fala assim, se eu ganho dinheiro, se eu sou próspero, eu sou uma pessoa abençoada. Se eu não ganho, se eu tenho problema, é porque eu estou em pecado, porque eu não sou abençoado, porque Deus não gosta de mim. Para quem é religioso. A quem é arreligioso ou não mistura religião, então ele vai saber que o esforço dele, a procura dele, as escolhas dele vão fazer com que ele tenha sucesso ou com ele não tenha sucesso. Isso aí você pode ser no segredo, é, quem somos nós. Então, e na religião, quem olha a prosperidade, ele vai na lei do retorno ou lei da semeadura. O que é lei da semeadura? Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, o que eu tenho feito para o meu corpo, para a minha vida, para os meus negócios, que, que escolhas, que decisões eu tenho feito. Então, isso vai direcionar, tá bom? Tem 4 pessoas assistindo já. Então, isso, as minhas escolhas e o meu pensamento vão direcionar que eu tenho uma vida mais tranquila ou não. E o que que acontece, por exemplo, tem uma estatística já há um tempo que eu olhei na Folha de São Paulo, e lá dizia assim, as pessoas que têm uma ideologia, uma religião, elas vivem, em média, 10 anos a mais do que as pessoas que não têm. As pessoas que têm um parceiro fixo vivem, em média, 10 anos a mais. E as pessoas também que têm, quanto maior o grau cultural, maior a longevidade. Então, é claro que quanto mais livro você lê, quanto mais você estudar, você vai ter um leque maior de opções. Você vai fazer escolhas melhores. Quando eu estou fazendo o curso de PNL, geralmente eu pego umas 3 notas de R$ 2 aqui na mão esquerda e uma nota de 100 na mão direita. E eu pergunto qual você escolheria. Todo mundo escolheria a nota de 100. Mas acontece o quê? Se você apresentar e mostrar essas notas para uma criança, com certeza ela vai escolher as 3 notas de R$ 2. Por quê? Porque no sistema mental de escolha dela, ela escolhe por quantidade. Ela não tem consciência de valor ainda.
Então, consciência de valor, ele vai ter a partir dos 12, 13 anos. E do mesmo jeito que uma criança, ela passa a ter consciência do bem e do mal, do espaço geográfico e do tempo a partir dos 12 anos, nós também, como pessoas e adultos, se a gente fica consciente, se a gente é prudente, e a gente vai aprendendo com as situações da vida, nós vamos fazendo escolhas melhores. Situações que a gente escolheria antes por exemplo, um caminho que cairia no buraco, agora eu já vou escolher um outro caminho, porque eu sei que aquele vai para o buraco. Então, esse sistema de escolhas, ele está na nossa mente. E como que a gente abre a nossa mente para isso? Fazendo curso, fazendo terapia, entendendo a programação neurolinguística, fazendo meditação, assistindo live como essa, perguntando, experimentando as coisas e aprendendo com as situações. O pessoal, estou vendo aí que está chegando mais gente, vocês podem fazer pergunta, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto, essa primeira live que eu estou fazendo, então você pode perguntar do assunto que você quiser, religião, que é todos os assuntos do meu canal. Você pode perguntar sobre religião, espiritualidade, contabilidade, aí eu não estou fazendo contabilidade, então acaba ajudando bastante ela. Sobre imposto de renda, sobre física quântica, você pode perguntar também sobre o funcionamento da mente, programação neurolinguística, sobre Theta Healing, sobre frequência de brilho, sobre terapia, sobre psicologia, constelação, hipnose. Sobre hipnose. O que você quiser perguntar, eu estou à disposição nessa live. Eu coloquei alguns assuntos lá, 3 assuntos para as pessoas escolher, mas como esse é um momento de experimentação, para saber como que funciona o processo de live, então daí fica aberto para você fazer as perguntas, beleza? Então, vamos lá. Vou falar sobre hipnose, é um assunto bem interessante. No começo, as pessoas não acreditam muito no processo de hipnose. Mas o que é hipnose? Hipnose, na verdade, é auto-hipnose. E hipnose, todas as pessoas acabam entrando num momento ou outro. Hipnose é um tipo de transe. Como que é isso? Imagina que você está andando numa rua e você vai no número 20. Quando vê, você já está lá no número 30. Se você passou o número e nem percebeu, você estava em transe. Isso é hipnose. Quando você dirige, e no começo você tem que olhar mar, tem que olhar a direção, tem que olhar o câmbio, você está dirigindo conscientemente. Depois, com o tempo que você aprende a dirigir, você começa a só imaginar o lugar e quando vê, você já está dirigindo ali sem perceber. Então, daí você já está num tipo de transe. Hipnose nada mais é do que isso. É você liberar o teu consciente, que nem quando você vai dirigir, você deixa o teu inconsciente dirigir. Você não fica olhando lá no pedal, não fica olhando na alavanca, que nem no começo. Você simplesmente sabe que vai para tal lugar e automaticamente você vai dirigindo. A hipnose é um processo parecido com isso. Na hipnose, você distrai o consciente e libera o inconsciente para fazer melhor e com maestria aquelas mudanças pessoais que você gostaria de fazer conscientemente e não conseguiu. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha de Apucarana que ela emagreceu 37 quilos com uma sessão de hipnose. Claro, ela veio de longe e veio acreditando. E o que aconteceu? Como ela queria muito aquilo conscientemente, ela se auto-permitiu, e essa auto-permissão faz com que a gente reprograme a mente. E o que ela estava contando depois? Que quando ela foi comer, foi se alimentar,
o sabor dos alimentos mudar. Então, tipo, o que era doce ficou amargo, as verduras ficaram extremamente saborosas. Então, a gente consegue reprogramar a mente conscientemente com a peneira. Só que com a hipnose é muito mais rápido e muito mais fácil. No meu canal do YouTube, tem vídeos sobre isso. Tem vídeos, por exemplo, faz um mês mais ou menos, eu parei numa avenida lá da cidade de Maringá, e as pessoas perguntaram assim, ô Fred, o que você faz? Eu falo, sou psicólogo, o que você faz? Eu faço hipnose para emagrecer, para melhorar a depressão, programação neurolinguística, faço tratamento holístico, terapeuta, e também uso as técnicas da psicologia para estar mudando o pensamento e a estrutura das escolhas das pessoas para que elas tenham uma vida melhor, né? E com isso eu também vou aprendendo para a minha vida. E o que aconteceu? Daí eles, nós não acreditamos nisso daí. Eu falei, então vamos brincar um pouco. E daí é só você escrever lá, Avenida Cerro Azul, Espetinho. Daí eu já só movimentei com os dedos, igual o Mandrake lá do Chibinho Quadrinho, que eu vi que a pessoa estava bem prestando atenção no que eu estava falando, e 3, 2, 1, fecha os olhos e relaxe profundamente. Automaticamente, esse menino que chama João, tem mais ou menos uns 23 anos, entrou em estado de relaxamento. Eu pedi para ele sentar numa cadeira, ele sentou e já foi abaixando a cabeça. Daí eu falei para ele, agora só nós dois estamos de roupa. Todo mundo aqui na frente está pelado. Daí eu falei, pode abrir o olho. Ele abriu e teve que tampar, ficou horrorizado, porque a mente dele fez ele enxergar todo mundo pelado. E esse vídeo está lá, foi feito naturalmente, um vídeo de 1 minuto e meio. Então, se você tiver tempo, escreve Avenida Cerro Azul, Espetinho, ou Hipnose Alfredo Velker. Daí você vai ver lá. E esse processo que aconteceu com esse menino, ele pode ser feito com relação à alimentação, com relação a relacionamento, com relação à ejaculação precoce, a dificuldade de ter a libido, para você chegar ao orgasmo mais fácil, para você aprender matemática, para você gostar de ler, para você gostar de estudar. Então, tudo isso, todas essas coisas são programáveis. A nossa mente é programável. Na verdade, na nossa mente, no nosso cérebro, tem um programa que foi programado desde o dia que a gente nasceu. Por que que nós falamos português? Nós falamos português porque porque o meu pai, minha mãe, nossos amigos, todas as pessoas, os livros, na escola, todo mundo falava português. Então a gente foi programado, olha como muda isso, a gente foi programado para falar português. A gente foi programado para comer o que a gente come. A gente foi programado para ser sedentário. Eu vejo as pessoas programadas para terem depressão. Eu vejo as pessoas programadas para se estressarem. Então, você está entendendo que tudo que acontece com a nossa vida, com todas as nossas escolhas, ela é derivada e é resultado de um programa que as outras pessoas e nós fomos permitidos que fosse construído na nossa cabeça. E nós estamos preparando agora, inclusive com o Renan, que está assistindo aí, ó, nós vamos programar uma série de 20 vídeos de 10 minutos para ficar fácil para você, só para você que tem dificuldade de dirigir, você que tem. Então, é um programa que colocou medo, às vezes um acidente, às vezes um comentário, às vezes alguma notícia que você ouviu, que você percebeu, presenciou, isso causou um programa na sua mente que dirigir é perigoso. Então, nós vamos estar fazendo um programa, eu e o Renan, reprogramando a sua mente, para você que tem dificuldade de dirigir, para que você tenha facilidade e passe a dirigir ou tire sua carteira tranquilamente, entendeu?
Tudo isso é um programa e nós vamos acessar a chavinha. A Yane vai estar ajudando a montar o programa e depois teremos outros mais para frente. Beleza? Se você tiver sua pergunta, vai escrevendo, escreve aí, coloca embaixo, que a gente vai estar conversando. Se tiver alguma dificuldade de aprender, ou alguma dificuldade de algum programa que está na sua mente, que faz com que você auto-sabote e que você entre em friagem, então coloca aí que a gente vai estar comentando e vai estar ajudando você nesses pensamentos. Outra coisa, então, quando a gente tem um programa na nossa mente, a gente vai agindo de acordo com o programa. E esse programa, às vezes, nos leva a tomar decisões ruins e tomar decisões boas. E a programação neurolinguística, que é o que eu trabalho, ele faz a gente reprogramar a nossa mente. Então, mudar o programa que faz eu tomar a decisão ou ter a sensação, os sentimentos que me levam a gostar, a temer, a ter raiva, a ter medo. Então, se você se permitir e querer mudar através da terapia, da constelação, da programação neurolinguística, da hipnose, gente, faça terapia, é muito bom. Ele faz com que a gente vá melhorando cada vez mais. Assim, contando um pouco da minha experiência, eu era um cara tão tímido, que eu fui beijar na boca a primeira vez quando eu tinha 24 ou 25 anos. Olha a timidez que eu era. Eu não falava em público, eu não respondia aos cumprimentos porque eu tinha vergonha. Então, através da PNL, eu reprogramei a minha mente. Reprogramei e a minha vida mudou. Comecei a dar palestra, e através das palestras, escrever livro, comecei a fazer atendimento, e hoje o meu maior prazer, tenho muito prazer, é lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é qualquer um, porque você tem que entender modelos de mundo, pessoas diferentes, formações diferentes e programas diferentes. Então, a programação neurolinguística, que assim é o tema, e ela aplicada para que a gente não se auto-sabote, para que a gente não se sacaneie a si mesmo, eu tenho que repensar e, assim, uma forma simples de você começar a mexer nisso e aprender é perguntar como eu fiz isso. Ou, por exemplo, quem comprou lá na 1, 2, 3 importados e não recebeu. Só que se você meter o pau 2 dias lá, cobrar, as pessoas estão recebendo. E elas ficam de cara, porque elas recebem um produto lá, por exemplo, a TV 4K, que não sai por menos de R$ 1.800 no lugar mais barato do mundo. Por exemplo, Americana, Mercado Livre, não tem nenhum outro lugar do mundo que vende por 899. Quando o cara incomoda muito lá e recebe o produto, vem direto da Americana ou de outros lugares lá, da Sony, da Samsung, faturado por 1.800 ou R$ 2.000. E a pessoa, na verdade, pagou 899 por boleto. Então, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo aí. As autoridades não tomam nenhuma iniciativa, porque não tomam iniciativa por quê? Porque eles só tomam iniciativa se você provocar eles, se você dar queixa. Enquanto ninguém dá queixa, enquanto ninguém falar, eles vão ficar ali na deles, numa boa. Então, é assim que funciona. O direito também funciona assim, o judiciário funciona assim. Eles não têm esse poder, essa iniciativa de ver um negócio errado e arrumar, só se alguém reclamar. Quando ninguém reclamar, está tudo bem. Então, por que eu estou falando isso e usando esse modelo? Porque, às vezes, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos exercícios, nos nossos estudos, na nossa qualidade de vida, a gente também está sendo sacaneado, a gente também está sendo enganado. E a gente continua ali, por quê? Porque no programa está que isso é normal. E daí a gente não muda. Então, a dica filé interessantíssima
para que você comece a mudar isso, é perguntar como eu fiz para entrar nesse processo? Como eu fiz para entrar nesse sofrimento? Como eu fiz para ficar doente? Como eu fiz para perder dinheiro? Como eu fiz para bater o carro? Como eu fiz para ser roubado, para ser enganado, para ser traído? O que eu estou fazendo de diferente? Então, esse como ajuda eu começar a entender a estrutura do pensamento. E como é essa estrutura do nosso pensamento? Ele tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, vou pegar um negócio bem simples, o fogo. Fogo é plasma. Se perguntar para qualquer pessoa, você vai colocar a mão no fogo? Não. Tem um programa aqui na mente nossa que programou nossa mente para a gente não colocar a mão no fogo. Por quê? Porque queima e causa dor. Então, já não coloca a mão ali. E esse é um programinha. Como que foi construído? E, estatisticamente, as pessoas se queimaram a primeira vez num palito, com palito de fósforo, com uma vela ou com um isqueiro. Quando a pessoa, tanto que pega uma criança, acende uma vela perto, o que ela vai fazer? Ela vai lá com o dedinho e já vai querer colocar o dedo no fogo. Vai queimar, vai causar dor, e o cérebro dela vai entender que todo tipo de fogo e plasma queima e causa dor. Então, a partir daí tem um programa dentro da mente dela, fogo queima e causa dor. Só que toda vez que ela vê o fogo, ela não vai ficar lembrando do programinha, ela só vai ter um sentimento de medo em relação ao fogo, que é um tipo de plasma. Então, o programinha que tem na mente dela vai falar: fogo queima, então não vou colocar a mão no fogo. Não é assim? E não é diferente para as nossas escolhas. Então, falar em público, ter medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque viu alguém morrer, porque viu alguém fazer alguma bobeira e acabar se ferrando. Então, e por tantas pessoas falarem, tantas pessoas terem medo, você acaba tendo o programinha. Porque o programa que está na sua mente para fazer as escolhas não quer dizer que você tenha que ter passado pela experiência. Mas só de você ouvir falar, de você ver outra pessoa passar por isso, você já vai automaticamente aceitar e ter esse programa na sua cabeça. E até tem um linguajar bem legal. No linguajar da espiritualidade diz assim: o tolo, ele erra várias vezes, ele cai no buraco, ele compra na 1, 2, 3, não recebe um monte de vez, até ele aprender. Com o tempo ele aprende, mas demora bastante tempo. Cai um monte de vezes no buraco, se machuca, se quebra e fica caindo lá dentro. O inteligente, ele cai uma vez, e daí aprende e não vai cair mais no buraco, e não vai mais comprar furada na internet. E o sábio, ele não precisa errar para aprender. Ele vê o tolo e vê o inteligente cair no buraco ou entrar na roubada, e ele já aprende só vendo os outros. Então, na vida, nós temos 3 programinhas. Tem coisas que a gente é tolo. A gente fala assim, por exemplo, você comeu uma comida pesada à noite. Puta merda, eu sabia que se eu comesse coisa pesada, não ia dormir bem. Então, você está sendo tolo, você já sabe e está repetindo o processo. Se você xinga as outras pessoas, trata mal, e daí você é tratado mal, é expulso em algum lugar, você está sendo tolo. O inteligente vai fazer só uma vez isso na vida. Ele vai comer uma vez uma comida que faz mal para ele à noite, daí todas as outras vezes ele não vai mais comer. E o sábio nem vai precisar comer essa comida à noite e passar mal para aprender que aquilo faz mal para o corpo dele, para a mente dele. Então, relacionamento, escolhas, negócios, prosperidade, eles estão ligados a programas que a gente permitiu ou que a gente aprendeu e instalou automaticamente na nossa cabeça. Então, por exemplo, se eu falar de prosperidade,
Ah, tá. Prosperidade. Por que tem pessoas, às vezes, que ganham dinheiro e perdem, ganham dinheiro e perdem? Eu já tive clientes no meu consultório que eles falaram assim, pô, todo o dinheiro que eu ganho, eu perco. E daí faz lá a terapia da linha do tempo e volta lá, quando a pessoa era criança lá, alguém chegou e alguém que ela gosta, que ela respeita, o avó, o tio, e fala assim para ela, o rico é egoísta, o rico vai para o inferno. Daí ela gravou isso na mente dela naquele tempo, quando ela era criança. A psicologia diz que você forma a personalidade do 0 até os 7 anos, e dos 8 aos 14, aos 15 anos, é como se fosse 50% dessa personalidade. Então, muito do que a gente é, do que a gente escolhe, é programado mais ou menos nessa idade. E através da terapia da linha do tempo, a gente consegue acessar esses programas e reprogramar para que a gente tenha comportamento diferente e aprenda. Por quê? Porque tem coisas que quando a gente era pequeno, que não compensava, o que era ruim, mas que agora, como adulto, por exemplo, uma criança dirigir um carro, não dá. E daí, só porque é criança, e daí viu alguma coisa, você tem medo de dirigir, vai manter isso para a vida toda? Não. E daí você é adulto e tem medo, então volta lá, ressignifica aquilo, porque aquilo é um medo, é algo que fazia bem quando era criança. Então, quando era criança, dirigir era perigoso, mas agora você é adulto, então agora já é algo mais permitido, mais fácil e mais tranquilo. Está entendendo como isso é lei da semeadura, lei do retorno, e programar uma forma mais simples chamada de programação neurolinguística. Então, programar, de eu ter um programa que funciona para as minhas escolhas, neuro é a neurologia, como funciona o meu cérebro, e linguística, porque tudo isso é através da linguagem. Então, a linguagem, ela programa o nosso cérebro. Por quê? Presta atenção. Quando a gente pensa, a gente pode pensar qualquer coisa, mas quando a gente fala, tem que ter concordância verbal, concordância nominal, tem que falar na língua portuguesa, que no caso aqui no Brasil. Então, tem uma série de regras que padroniza e organiza o pensamento para ele sair aqui. Por isso que na física quântica diz que eu penso aqui e quando eu falo, começa o processo de criação, começa a sincronização, ou eu começo a colocar para o universo. Então, eu tenho que pensar, sentir e falar. Então, quando eu falo, começa a concretizar. Por isso que a fala tem um grande poder na nossa vida. E principalmente para programar. Por isso, programação neurolinguística. Então, se você for assistindo os vídeos, entendendo como funciona esse processo, você vai saber lidar com a sua mente, com a mente das pessoas que você ama, com a mente do seu parceiro, da sua parceira, e com certeza você vai ter uma vida melhor. Beleza, gente? Então eu vou estar encerrando aqui essa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu fui assim falando de coisas que eu gosto, do que eu entendo, e se tivesse perguntas também, eu estaria tirando as dúvidas. Mas essa é a primeira live e eu estou aprendendo aí. Obrigado por quem entrou, quem está aí. Obrigado pelos likes. Se inscreva no canal, tem um monte de vídeo curtinho, bem legal, assim, passando a experiência de vida. E para que nós todos, inclusive primeiro eu, e depois as outras pessoas também, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos estar aprendendo, que a gente possa estar percebendo, tendo consciência, e tendo consciência a gente vai se tornar pessoas mais sábias. Beleza? Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus aí, muito obrigado.